Boa noite, igreja. A paz seja convosco, amém? Amém. Quem está feliz diz amém. Amém. Quem não está diz vou ficar. Está todo mundo feliz, que bênção. Como é bom pregar para um povo feliz, né? Mas melhor ainda é pregar para aquele que está infeliz. Por quê? Porque você sabe que no final da pregação o Espírito Santo faz um milagre e a pessoa sai transformada. Glória a Deus. Então com Deus não se perde, só se ganha. Amém? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos. Capítulo 8. Versículo 28. Romanos 8, 28. Glória a Deus. A palavra de Deus fala assim. Primeiramente, quem achou diz amém. Amém. Quem não achou, fala, espera um pouquinho, estou chegando lá. Aí, eu sempre a gente tem que esperar um pelos outros. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28. Estamos certos que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Em algumas traduções está assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu, de preferência, eu gosto mais dessa versão mais antiga. Atualizada está assim, mas é o mesmo significado. Para a gente entender a ministração de hoje, entender esse propósito de Deus, olha só, estamos certos de que Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Como eu citei, em algumas versões está como? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Foi falado algumas coisas? Foi falado todas as coisas. Olha para o teu irmão aí do lado. Fala para ele, tu é uma bênção. Você tem um chamado, fala para ele. E o tema dessa noite, fala para ele. Vivendo a tempestade. Que é isso, pastor? O que tem a ver, pastor? Vivendo a tempestade. Fala para ele, vivendo a tempestade. Ele pode falar, não, o que é isso? Está amarrado. Não é assim a linguagem do crente? Está amarrado, está repreendido. Está amarrado, em nome de Jesus. Não, o que é isso? Viver a tempestade? Irmãos, Deus tem falado comigo de forma tremenda nessa palavra. E ela não começou de hoje não, ela começou com uma ministração que a minha irmã Cristina fez há 3 meses atrás aqui na igreja no culto de oração. A respeito de tempestade. A última vez que eu ministrei, também eu dei a abertura do tema da pregação falando de uma tempestade. E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração a respeito de tempestade, vivendo a tempestade. Tempestades existem em nossas vidas? Teve gente que falou, mas como que eu passo pela tempestade? Para que serve a tempestade? Qual é o motivo, qual é o propósito, o porquê Deus permitiu? E foi o que o Espírito Santo ministrou no meu coração a respeito desse tema, viver a tempestade. Por que eu tenho que entender o que é tempestade, o porquê ela existe, o para que ela está ali, o porquê que eu tenho que passar por ela. E deixa eu te dar um recado, nós vamos passar sim. Vai haver tempestade sim, não estou profetizando, misericórdia. Porque é algo que faz parte da nossa vida. Quando Jesus disse em sua palavra, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, ele estava falando a respeito também das tempestades. Tempestades às vezes no casamento, tempestades às vezes na vida financeira, tempestades às vezes na saúde, tempestades às vezes com filhos, tempestades às vezes no trabalho, tempestades, situações que nos tiram a paz.
E eu quero falar a respeito da primeira tempestade. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Eu confesso que escutando o Jaime aqui falando de história, Bíblia, aquilo mexe comigo, já deu vontade de mudar a pregação, ir para Apocalipse e começar a falar de sinais, né? É uma benção quando a gente escuta história, né? E eu sou apaixonado por histórias e confirmações históricas, e é gostoso, né, Rafael? Ainda mais no tempo que a gente está vivendo. Meu Deus, fique atento, gente, à palavra de Deus, para você não ser confundido pelas coisas do mundo. Na verdade, toda a palavra tem se cumprido, toda a palavra dia após dia. As notícias que você vê no jornal, não se assuste, é cumprimento da palavra. Dia após dia a gente vai ouvir mais cumprimento, mais e mais, mais e mais. Mas enquanto Jesus não volta, fala para o teu irmão, ainda dá tempo de viver a tempestade. Que isso, pastor? Você está profetizando que eu vou viver uma tempestade? Não, irmão, é exatamente a frase viver. Porque tem muitas pessoas que têm morrido na tempestade. Tem muitas pessoas que têm desistido na tempestade. Tem muitas pessoas que têm perdido a família na tempestade. Tem muitas pessoas que têm perdido o emprego por causa de uma tempestade. Tem muitas pessoas que têm perdido a esperança devido a tempestades. Mas o propósito da tempestade que nós vamos falar hoje aqui, que nós vamos estudar na palavra de Deus, é você viver a tempestade. O que é viver? É entender o porquê. É aproveitar, porque se a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu tenho que entender o porquê, o que aquela tempestade tem para cooperar com a minha vida. O que ela está me proporcionando. Porque assim é todas as coisas, amados, tudo que você viver na tua vida, principalmente a partir da hora que você entrega a tua vida para Jesus, tudo vai ter um propósito. Tudo vai ter um propósito. Tudo. No livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, a palavra de Deus fala a respeito da primeira tempestade. A palavra de Deus diz assim: naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos discípulos, passemos para a outra margem. E eles então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava, e outros barcos o seguiam. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo com a água. Jesus estava na popa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos despertaram e suplicaram: Mestre, não te importas que pereçamos? E então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: Aquieta-te, silência-te. E logo o vento serenou, e houve completa bonança. E indagou aos seus discípulos: Por que sois covardes? Ainda não tens fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa palavra foi a que eu abri, palavra tema que eu abri na última vez que eu ministrei, mas eu não tinha me atentado para a profundidade dela. Essa é a primeira tempestade. Fator 1, primeiro fator: reconhecer que Jesus é Senhor. Muitas vezes nós vamos passar por tempestade em nossas vidas com um propósito, que esses discípulos passaram por essa tempestade. Eles estavam no barco junto com Jesus Cristo, Jesus já tinha operado milagre à beira-mar, já tinha conversado com as pessoas, eles já estavam andando, já tinham sido escolhidos por Jesus. Jesus estava com eles no barco, e Jesus, eu acho lindo esse fator, que Jesus estava dormindo, de boa, com a cabeça no travesseiro. E a palavra de Deus diz que veio o vento, veio a tempestade, e eles ficaram aterrorizados, e eles correram até Jesus, clamaram Jesus, história conhecida, amado. E Jesus levantou, tranquilão, foi lá: acalma-te, aquieta-te. Na hora, o vento ficou tranquilo.
Aí ele vai dar uma bronca nos discípulos: ei, até quando vocês vão ser covardes? Até quando não vão praticar a fé? Só que o primeiro fator é reconhecer que Jesus é Senhor. E qual é a prova que eu tenho que eles não sabiam quem era Jesus? Na sequência, a palavra de Deus diz assim, ó. Gente, eu achei assim, eu pensei, meu Deus, como que pode uma coisa assim? Os discípulos, contudo, estavam tomados, lá no versículo 41, os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor, e comentavam um com os outros: quem é este? Muitas vezes a tempestade vai vir na minha vida simplesmente por fato de eu não cometer esse erro que os discípulos estavam cometendo. Jesus estava com eles não sabiam quem era Jesus ainda. Eles falaram: quem é este que até o mar, que até o vento obedece? Ei, Jesus era o Filho de Deus, e estava junto deles. Jesus sempre deixou claro isso desde o primeiro dia: eu sou o Filho de Deus. E eles estavam com medo, temor, apavorados, mas ficaram mais apavorados ainda quando Jesus mandou o mar se acalmar. Às vezes vai vir tempestade na minha vida, na tua vida, só para a gente fazer isso, reconhecer que Jesus é Deus, que Ele é Senhor, que Ele tem o controle de todas as coisas, que aquela tempestade, ela não vai vir para me fazer afundar, não está ali para me destruir, ela está ali para o simples fato que eu tenho que reconhecer, por mais que eu esteja passando por uma luta, passando por uma dificuldade, passando por uma tempestade, Jesus ainda é o meu Senhor, Ele ainda é o meu Deus, e se Ele está no barco dormindo. Segundo fator da primeira tempestade: não ter medo, praticar a fé. Se Jesus é o meu Senhor, Ele está comigo no barco, gente. Vai ter luta, vai ter dificuldade, você vai ouvir eu falar muito nisso nessa ministração. Vai ter luta, vai ter dificuldade, vai ter vendaval, vai ter tempestade, mas primeiro ponto, reconheço que Jesus é meu Senhor e Salvador. Segundo ponto, eu não posso ter medo, eu tenho que ter coragem, porque se Ele está no barco, por mais que Ele esteja em silêncio, e quem sabe Ele esteja dormindo, com a cabeça no travesseiro, Ele está no barco. Olha só, você acha que, assim, você vê como que falta o entendimento. Esses homens foram chamados para pregar o Evangelho. Jesus deixou claro para Pedro, falou assim: ei, agora você vai deixar de ser pescador de peixe, agora será pescador de homens. Jesus falou a respeito dos desafios, um pouco antes de você voltar, Jesus deixou sempre claro o porquê eles estavam chamando. O porquê eles estavam chamando. Né? Por que eles estavam sendo chamados? Jesus sempre deixou claro. E daí na primeira tempestade que eles enfrentam no barco, eles já acharam que ia afundar. Ei, mas a promessa ainda não tinha se cumprido. O chamado ainda não estava se realizando. Então por que eu estou com medo de afundar? Nem comecei a fazer o que Ele me chamou para fazer. Muitas vezes nós temos medo de encarar a vida por causa das tempestades. E é o objetivo, muitas vezes as tempestades vão tirar a nossa fé. Vai nos causar medo. Mas de contrapartida, o que a palavra me ensina, o que eu preciso acreditar, que por mais que o vento seja forte, por mais que a luta esteja grande, Jesus está comigo. Ele está comigo. Só que os discípulos tiveram que fazer algo, tiveram que chamar Jesus, tiveram que clamar a Ele. Em meia tempestade, Jesus está contigo no barco. Só que não basta só Ele estar no barco. Às vezes eu vou ter que clamar a Ele, às vezes eu vou ter que buscar Ele, às vezes não é sempre. Em meia luta, tempestade, Ele está ali, então por que não acessar? É a mesma coisa, você tem uma dívida para pagar e tem, vou profetizar e tomar posse, irmão, 200 mil reais, mais um pouquinho, 300, não, vamos chegar no 500, 500 mil no banco e você tem uma dívida de pagar 20 mil, você vai tirar o dinheiro do banco ou vai deixar a dívida e para o teu nome ir para o Serasa? O que você vai fazer? Vai pagar, você vai acessar o que está disponível, está ali. Você vai acessar, Jesus está disponível. Muitas vezes nós afundamos, muitas vezes nós se afogamos, muitas vezes nós passamos por lutas e dificuldades, às vezes até perdemos a fé porque deixamos de acessar aquilo que está disponível. Jesus Cristo, Ele está disponível para mim e para você.
A palavra de Deus diz o quê? Eis que estarei contigo por todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, Ele não nos abandona. Segunda tempestade, livro de Mateus, capítulo 14. Essa tempestade é tremenda, irmão. Livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22. E havia bastante assunto para a tempestade, só que a gente ia amanhecer aqui, porque tempestade tem assunto, irmão. Mas eu peguei alguns pontos fundamentais que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22, a palavra de Deus diz assim: fala para o teu irmão, segunda tempestade. Todavia o barco estava longe, no meio do mar, sendo perdão, pulei, 22. Vamos lá. Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos, para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia o barco estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E então Jesus respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento, e então os que estavam no barco adoraram, exclamando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Não é a mesma tempestade. Não é a mesma história, já é a segunda tempestade. Aqui os discípulos estavam passando por um momento até, inclusive um momento até difícil, porque João Batista, alguns capítulos atrás, João Batista acabara de ser morto. E os discípulos estavam passando por essa perca e imaginando: poxa, se João Batista foi morto, quem dirá nós? Imagino que passar na cabeça de alguns, né? Por perseguição da palavra. E depois eles foram ministrar a palavra nesse lugar, aonde aconteceu a multiplicação dos pães e dos peixes, uma das mais lindas, né, que tem na palavra, desse milagre lindo. E depois Jesus despediu e eles foram para o barco mais uma vez. Engraçado, mais uma vez, tempestade. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você acha que Jesus vai poupar a tempestade de você? Vai poupar a luta? Amados, tem um evangelho tão fraco que muitas vezes é pregado, que você vai para Cristo, vai para Deus, e tudo se resolve. É um mar de rosa, é tudo lindo. Lindo é, tudo lindo. Mas você vai ter que procurar o que é lindo, muitas vezes no meio de uma tempestade. Não é um estralar de dedo, aceitei Jesus, tudo ficou maravilhoso, agora a minha vida é só maravilha. Amados, ele não poupou nem os discípulos que estavam sendo preparados para pregar o evangelho. E às vezes o Jaime falou, muitas vezes nós vendemos Jesus por muito menos do que o próprio Judas Iscariotes vendeu. Trocamos ele por tantas coisas pequenas, tantas coisas fúteis na nossa vida. E aqueles discípulos que o amavam, e aqueles discípulos que ele escolheu, ele não poupou de passar por dificuldades, não poupou por passar de lutas, não poupou de enfrentar. Por que haveria de nos poupar? Mas vamos lá, fator 1, primeiro fator.
da segunda tempestade. Fala para o teu irmão, o primeiro fator da segunda tempestade. Jesus permite a tempestade para te curar do medo. Olha só, e te dar ânimo. Eu acho tremendo isso aí, você entender, quando essa palavra fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A tempestade muitas vezes vai vir para a tua vida, não é para te afundar, mas é para te curar. Que lógica maluca, é a lógica de Deus. Deus não ensina dando, Deus ensina praticando. E quanto mais eu entendo isso, melhor fica. Uma vez a gente brincava, não se pede paciência para Deus na oração. E é verdade, mano, sabe por quê? Ele vai te dar situação para você praticar ela. Você vai aprender a ter paciência praticando, não é ganhando. Você vai aprender a perder o medo, sabe como, Cristiano? Tendo desafio. Porque é assim que Deus vai fazer. Você quer perder o medo? Então eu vou te dar desafio. Até você aprender que você não precisa temer. Você quer cura? Então tá, eu vou te curar. Só que você vai ter que praticar a fé. Amados, essa segunda tempestade, ela me chama a atenção para um detalhe. Os discípulos agora estavam sozinhos no barco. Pelo menos eles achavam estar sozinhos. Jesus tinha se despedido, ele ficou cuidando da multidão. Muitas vezes nós queremos cuidar de tudo, mas muitas coisas não cabe a nós cuidar, nós temos que entregar nas mãos de Deus. Jesus despede os seus discípulos, eles entram no barco, eles estão tudo contentes, tudo fazendo, acabaram de ver um milagre da multiplicação de 5 pães e 2 peixes, se tornaram 12 cestos cheios de alimento, conseguiram alimentar todo aquele povo, uma coisa tremenda, linda, e eu posso imaginar eles no barco tudo comentando, você viu? E eu entregava o pão e crescia mais um, e eu entregava um, e eu imagino o comentário desse povo, pelo menos se eu estivesse lá naquele barco, era isso que eu ia estar comentando. Falando do milagre, falando da maravilha, eles viveram isso. E eles comentando e de repente começa o quê? Primeiro um ventinho. E de repente o ventinho começou a aumentar. E aumentar. E aumentar. Não é assim que temporal começa? Aí tem gente que já começa, Jesus, Maria, José, já começa a orar, né? Coloca Jesus, coloca José, coloca Maria, né? Vai ter que calmar pelo menos uns 3 para dar certo. E antigamente nós ia sair queimando ramo. Quem já queimou ramo em casa? Jesus amado, quanto ramo a minha mãe já queimou, nós queimamos para tempestade. Irmão, tinha uma simpatia meio louca que nós fazíamos antigamente. Quem sabe até tem gente que faz ainda, né? Não estou chamando você de louco, mas nós era louco. E vinha temporal, você ia queimando, não é, Cris? Aí tinha aquelas folhas nem lembro do que era a árvore, em cima do guarda-roupa, ficava seca lá, que depois virava uma sujeira para limpar. Mas começava um temporal, não é assim, pastor Carlos? Essa é da minha época, um pouquinho mais. Ia lá, pegava e queimava ela dentro de uma panela que ia acalmar o temporal, irmão. Não sei se funcionava, mas que acalmava o temporal, calmava. Mas não é que a folha pegando fogo acalmava, que temporal é assim, ele vem e passa. Você já viu um temporal durar a vida inteira? Não, senão não existia ninguém. Para e pensa. Quem aqui da época que deu aquela chuva de pedra aqui em Cafelândia? Você era, Rafael. Certo também, né, Elton? Não era não? Olha só, uma vez deu uma chuva de pedra aqui que acabou com a cidade. Quebrou muita coisa da cidade. Foi a época que eu cheguei na cidade de Cafelândia, que eu comecei a frequentar a igreja do Evangelho Quadrangular. O primeiro ato que eu fiz na igreja foi trocar o telhado. Foi uma chuva de pedra terrível, só que ela durou a vida inteira? Não. Pelo contrário, aquela chuva teve 25 minutos. Por isso que ela foi devastadora. 25. De pedras grandes, acabou, destruiu muita coisa. Só 25. Mas ela acabou. Os discípulos estavam aterrorizados ali. Porque mais uma vez, mais um temporal, meu Deus. Só que agora o homem não está aqui. Olha o desespero deles. O primeiro temporal, beleza, eles passaram, Jesus estava no barco, eles imaginaram, né? Quando Jesus está com nós, está tudo certo, Adriano. Cristiano. Só que daí, olha só. Eu penso que esses homens, aquele dia, gente, eu não vou falar a frase que me veio na cabeça, mas que aquele dia foi difícil, foi. Né? Aquele dia foi difícil. Porque eles olharam, o vento começou a aumentar, a zona começou a crescer, começou a chacoalhar o barco, e eles olham para a polpa do barco,
Jesus não estava. Dessa vez Jesus não estava no barco, o terror era grande. Fica imaginando um monte de homem dentro de um barco gritando, Jaime, porque a palavra de Deus diz que eles gritavam de medo. Estavam gritando, apavorado. E Jesus lá no monte orando, ele consegue enxergar os discípulos lá no mar, no vento, passando por luta, dificuldade. O que Jesus faz? Sai da onde ele está, vai ao encontro dos discípulos. E quando eles começam a ver, aí pronto, irmão, aí essa parte eu concordo às vezes com o Cláudio Duarte, que às vezes a Bíblia, ela tem umas passagens que dá vontade de você rir mesmo. Dá vontade. Eu não gosto muito das piadas dele, porque eu acho que ele leva, às vezes ele leva muita brincadeira as coisas. Mas tem coisas que você tem que concordar. A palavra de Deus diz que quando Jesus começou a se aproximar do barco, ele foi andando sobre as águas. Ó, só para você imaginar isso aí já é... né? Ele foi andando sobre as águas. Quando os discípulos viu, para e pensa, os homens tudo comeu, mas também, olha, acontece uns negócios que é para provar a fé do homem mesmo. O vento balançando, tudo chacoalhando ali, todo mundo, imagina os discípulos tudo agarradinho no outro, né? E balançando, porque o homem só se agarra com o homem quando está com medo. E ali, tudo agarrado, e de repente, eles olham para o lado, olha só gente, é incrível isso aí, eles olham para o lado, vê um homem de branco andando em cima da água, já morremos, já estamos no céu, acho que, porque, não sei, é um fantasma. Incrível, uma coisa que eu contestei, perdão, enroscou. Uma coisa que fugiu a frase, isso aí, irmã, enroscou. Olha só, naquela época o povo já acreditava em fantasma. Da onde que veio isso? Porque os discípulos falaram, é um fantasma. Aqueles homens já estavam gritando, apavorados de medo. De repente vem um homem de branco andando lá, esse cara apavorizado. E falaram, é um fantasma. Que coisa, né? Eles acreditavam em fantasma, mas não acreditavam no Deus que eles serviam. Não tem lógica. Aí a palavra de Deus fala assim, que Jesus falou para eles, acalma. Qual é o segundo fator? Olha só. O primeiro fator da tempestade, da segunda tempestade, o primeiro fator, Jesus permite a tempestade para te curar e te tirar o medo. Jesus olha para eles e fala, calma, gente, não é fantasma, sou eu. Mas daí vem o segundo fator, que muitas vezes acontece tempestade na nossa vida. Primeiro fator da segunda tempestade, Jesus quer nos curar do medo. Eles estavam apavorados, mas Jesus falou, calma, ei, tem de bom ânimo aí, gente, sou eu. Às vezes vai vir tempestade na tua vida para você exatamente fazer isso, ser curado do medo. Qual é a cura do medo? Atitude de coragem. A cura do medo é você dar o passo. A criança quando vai andar não é assim? Ela não tem que perder o medo e dar o primeiro passo, primeiro vai se agarrar no sofá, né? Da perna do pai para a perna da mãe, e assim vai. E ela vai perdendo o medo, ela vai dando passos. Jesus acredita, está falando para ele, ei, calma aí, tem de bom ânimo, continua firme aí, eu estou com vocês, sou eu. Jesus estava curando o medo desses homens, porque Jesus sabia o que eles iam enfrentar. Jesus estava preparando eles. Olha para o teu irmão aí do lado e fala para ele assim, você está sendo preparado. Porque a tempestade nos prepara. A tempestade nos ensina, a tempestade nos prepara, a tempestade, porque quem já passou, por exemplo, eu passei pela chuva, eu comentei da chuva de pedra aqui, eu passei por uma chuva de pedra terrível que deu em Cascavel, depois me mudo para Cafelândia, deu uma chuva de pedra aqui, não sou eu o causador, meu irmão, mas por 2 vezes terrível, sabe assim, na segunda eu estava de boa, estava eu e minha mãe no sítio, nessa aqui de Cafelândia, estava eu e minha mãe no sítio, a mãe apavorizada, já estava daquele jeito, orando, Jesus, Maria, José, isso que ela já estava aprendendo a orar. E não tinha ramo, que eu já era convertido, não tinha ramo lá. E assim, as pedras eram tão grandes que batia no ternite, estourava o forro de madeira e caía no chão. E eu, onde que eu estava? Eu dei uma de Jesus, irmão, eu estava com a cabeça, falei, não vou conseguir fazer nada, eu vou parar as pedras? Não vou. Eu continuei deitado na cama. A mãe Fer, ela me chamava de Fer, né?
Fer, levanta, está quebrando tudo, está arrancando tudo. Eu falei, mãe, eu não vou conseguir fazer nada. Espera passar. E eu fiquei lá, deitadão. De repente começou a gotejar na minha cabeça, eu tinha que sair. Mas assim, entendi que não adiantava se apavorar. Não adiantava. Eu já tinha passado por aquela situação em Cascavel. Já estava passando, uma hora ia parar. Às vezes a tempestade vai vir na tua vida para você entender isso aí. Eles já tinham passado pela primeira, agora já estavam na segunda. Às vezes a tempestade é somente para você o quê? Exercer a sua fé. E quando você exerce a sua fé, segundo fator da segunda tempestade. Muitas vezes Deus vai permitir a tempestade na tua vida justamente para isso. Curar do medo e para que você coloque a sua fé em prática. E você colocando a sua fé em prática, olha o que a tempestade te proporciona. Viver o sobrenatural de Deus. Muitas vezes a tempestade vem para que você experimente o sobrenatural de Deus, amados. Existe o sobrenatural. Existe aquilo que os olhos não conseguem entender, que nosso pensamento, a nossa consciência não entende, porque é um agir somente de Deus. E isso aconteceu nessa segunda tempestade. A palavra de Deus diz assim, ó, no segundo fator. Primeiro, perdão, é o terceiro fator. Segundo, para você ver quem Ele é. Terceiro, para você ver o que Deus permite que você viva a tempestade, para você experimentar o sobrenatural dele. Versículo 29. Coloca lá para nós, versículo 29. Então Jesus respondeu a Pedro, vamos ler o 28. Ao que Pedro exclamou, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E então Jesus respondeu, vem. E Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas. Pedro fez algo que até então, pode até gente aí falar que tem gente, já tempo atrás apareceu um cara na internet que disse que estava andando sobre as águas. Tudo mentira, irmão. Porque o único relato que a gente entende que aconteceu, foi o dia que Pedro andou naquele mar, sobre as águas. Muitas vezes Deus permite tempestade na tua vida para que você viva aquilo que o teu entendimento fala para você é impossível. Mas com Jesus é possível. O que Pedro fez, havia 12 discípulos naquele barco, não sei se tinha mais alguém junto deles, não fala na Bíblia, pelo menos eu sei que os 12 estavam. A palavra de Deus diz que quando Pedro identificou que era Jesus, ele falou, Jesus, se é o Senhor mesmo, então agora eu quero colocar minha fé em prática, porque na primeira vez o Senhor me deu uma bronca. Ei, para de ser covarde, primeira tempestade, para de ser covarde, tenha fé. Pedro entendeu, pelo menos Pedro entendeu. Pedro falou, Jesus, se é o Senhor, então fala o seguinte, me manda ir sobre as águas. E a palavra de Deus diz o quê? Pedro desceu do barco e andou, irmão. Gente, é maluquice você pensar nisso, que isso é possível. Muitos milagres que vão acontecer na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua história, para muitas pessoas vai parecer maluquice, mas as tempestades vai proporcionar que você viva o sobrenatural de Deus. Não tem como viver o sobrenatural sem praticar a fé. A tempestade muitas vezes ela vem com a motivação qual a motivação dela? Que você pratique esta fé, que você viva. Às vezes você está passando por uma doença dentro da tua família, Deus só espera que você pratique a fé, para que você veja que aquela doença, por mais que o médico disse que não tinha mais jeito, você crê no Deus que tu serve, e aí o próprio médico vai ter que contestar, eu não sei o que aconteceu, né, Jennifer? Eu não sei o que aconteceu, mas a tua filha está curada, o teu esposo está curado, o teu familiar não tem mais doença alguma, porque você praticou a fé, você viveu o sobrenatural de Deus. Quando eu vejo, na palavra de Deus fala, quando Jesus ficou sabendo da morte de Lázaro, alguém que era conhecido como um amigo de Cristo, Jesus fala para os discípulos, ei, se acalma, essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Quando Jesus ficou sabendo da doença dele, os discípulos ficou aterrorizados, porque assim, preocupados, porque Jesus estava longe da casa de Lázaro. Mas Jesus falou, ei, calma, essa doença aí não é para a morte não,
mas é para a glória de Deus. Mas o que aconteceu com Lázaro? Lázaro morreu, mas após ele, ressuscitou. Por mais que digam para você, não tem jeito, escuta uma coisa que Jesus está dizendo para você nessa noite: tem jeito sim. Tem jeito sim, acredita, coloca a tua fé em prática, começa a determinar, ei, tem jeito sim, porque o meu Jesus não disse que acabou, porque as coisas só não tem mais jeito quando Ele determina, porque a palavra de Deus diz o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se todas as coisas cooperam, até essa doença que porventura você ou alguém na tua família está passando, ela pode cooperar ao teu favor, para que todos vejam que você serve um Deus todo-poderoso. Amados, eu tenho que crer no poder do meu Deus. Pedro aquele dia fez algo que eu não sei se algum de nós teríamos coragem. Alguém já teve em alto mar num barco aí? Quem já teve? Alguém já teve em alto mar num barco? Já tiveram? Eu tive uma oportunidade uma vez que fui convidado para pescar. E nós tivemos que voltar embora, que o primeiro motor do barco estragou por causa de um temporal que estava vindo. E aí a gente teve que voltar. Mas se olhar para o mar, imaginar um temporal, imagina o medo que esses homens passaram, e eu imagino a coragem de Pedro. Porque as ondas ainda não tinham parado, eles ainda tinham amenizado, vamos dizer assim. Mas Pedro mesmo assim falou: Jesus, me manda ir até o Senhor. E ele falou: então vem, porque você vai viver o sobrenatural também, que se for permissão de Deus. Nunca pense que você vai fazer algo sem Deus permitir antes. Todas as coisas cooperam ao meu favor? Sim, mas cooperam ao meu favor com a permissão de Deus. Pedro foi humilde e falou assim: Jesus, se é o Senhor, estou indo aí então. Foi assim que ele fez? Não. Me permitas que eu vá até aí. E ele desceu e andou. Eu não sei o que Deus está falando no teu coração, eu sei que Ele está. Mas hoje Deus espera um posicionamento teu diferente. Ele pediu para mim um posicionamento diferente. Eu quero viver o sobrenatural de Deus, porque tem coisas na minha vida que é só um milagre. Tem coisas na minha vida, na minha casa, na minha família, que é só um milagre de Deus, e eu quero viver esse milagre, eu quero. Senhor, se esse milagre depende do Senhor, eu creio no Senhor, é assim que eu tenho orado, eu creio no Senhor, eu não duvido que o Senhor pode mudar essa história, eu não duvido, eu creio, eu quero viver o sobrenatural, porque pelas minhas forças já entendi, eu não consigo, pela minha vontade, então, meu Deus, se fosse só a minha vontade, estava tudo certo. Não, eu entendo que tem coisas na minha vida, e eu quero passar isso para você hoje, entenda também, que tem coisas na sua vida que é só o sobrenatural de Deus, é só Deus. Para de lutar que você não vai conseguir, é só Deus. E Pedro foi, mas o que aconteceu com Pedro de novo? Está andando sobre as águas, né? Fica imaginando, pisando passo a passo, porque ele demorou a chegar. Pisando passo a passo, mas de repente começou de novo o vento, de repente começou as ondas a aumentar, de repente a dificuldade começou a aumentar, e Pedro percebeu o quê? Começou a ter o quê, perdão? Medo. E mais uma vez Pedro começou a duvidar, e a palavra de Deus diz que imediatamente ele começou a afundar. Irmão, não duvida. Às vezes o processo é grande, às vezes o processo é doloroso, as coisas muitas vezes não acontecem assim. É uma questão de espera, uma questão de perseverança. A palavra-chave, perseverança, você vai ter que perseverar. O vento não vai acalmar assim da hora para outra, às vezes ela vai demorar um pouquinho. Tem tempestade que ela demora um pouco. E fica imaginando aquele povo lá da Flórida, lá, esse último furacão, como é que é o nome? Tem furacão, tem nome agora, gente, né? Tem tudo quanto é nome, né, de furacão. Eu fico imaginando o terror que aquele povo passou. Mas eles tiveram que acreditar que uma hora ia acabar, que eles iam passar. Ei, persevera. Por que está deixando de lutar? Por que está deixando de crer? Se um dia foi profetizado na tua vida que você ia conseguir, que você ia conquistar, acredita. Eu tomo posse, amados. Se alguém profetiza alguma coisa na minha vida, primeiro eu falo: Senhor, será a tua parte, estou tomando posse agora. E tem coisas que não acontecem assim, tem coisas que vai a vida inteira, não tem coisas que demora para acontecer, pastor Carlos? As coisas aconteceram todas assim na sua vida? Tem coisas que ainda falta acontecer? Também é na minha.
Tem coisas que demoram, mas eu tenho que perseverar. Continua lutando. Continua caminhando. Vai vir onda, vai tudo. Só que tem horas, amados, que a nossa força, ela não aguenta. Ei, reconheça também que tu é fraco. Reconheça que tu é falho. Quarto fator dessa tempestade. A tempestade muitas vezes também é permitida para que eu reconheça que eu não sou super-homem. Muitas vezes eu tenho que confrontar eu mesmo, reconhecer que eu não vou dar conta. E daí quando eu reconheço que eu não dou conta, eu tenho que dobrar meu joelho e falar: Jesus, não consigo mais, me ajuda. Pedro reconheceu, ele começou a afundar, falou: Jesus, me socorre. E não faltava muito, porque a palavra diz que Jesus só estendeu as mãos, então Jesus estava pertinho dele. Jesus estendeu as mãos e levantou Pedro. Muitas vezes você não vai conseguir perseverar até o final, assim, você vai cansar um pouco no meio do caminho, mas se você cansar, lembra, cansou, Jesus está ali. E a palavra de Deus diz que Ele não dá um fardo que você não possa suportar. Às vezes me assusta isso, eu falo: Jesus, então, se ainda está acontecendo, porque o Senhor acredita que eu ainda suporto, então, você comigo. Que pelos meus olhos já tinha desistido, mas se o Senhor está dando é porque o Senhor acha que o Senhor tem a certeza que eu aguento, então manda ver, Osmar. Bora, vamos lutar. Jesus não falou para você: ei, volta, né? Jesus falou isso para Pedro: Pedro, volta, que você vai morrer. Não, deixou Pedro ir, vai. Mas da hora que acabou a fé de Pedro, que ele viu as ondas, Pedro fez o que? Clamou: ei, Jesus, me ajuda. Ele sempre vai estar junto de você. A palavra diz que automaticamente ele foi lá e estendeu as mãos e ergueu a Pedro. Mas tem a terceira tempestade, última. Que agora a gente vai voltar um pouquinho atrás na palavra de Deus, que eu precisava falar dessa tempestade, que foi o que a Cristina ministrou há 3 meses atrás. A história de alguém que também passou por uma tempestade. Quem lembra quem foi? Quem? Você não podia, Cristina, você pregou? Abra lá a tua Bíblia no livro de Jonas. Primeira tempestade, ela veio como estímulo. Segunda tempestade, ela veio como oportunidade. Terceira tempestade, o que você acha que é a terceira tempestade? Fala para o teu irmão aí do lado assim: terceira tempestade. Correção de rota. Fala para ele: correção de rota. Só que para corrigir a rota, às vezes tem um sacrifíciozinho. Há umas dificuldades que implica no meio. Vai lá, livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1. A palavra de Deus, a palavra de Yahvé veio a Jonatã, filho de Amitai, com esta ordem: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, que quer dizer morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença de Yahvé, o Senhor, e partiu na direção de Tarsis, isso é jaspe amarelo, descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa. Encontrou um navio, portanto, a zarpar para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença de Yahvé, o Senhor. Contudo, Yahvé fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão devastadora, que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros foram tomados de grande pânico, e cada um daqueles homens passou a clamar o seu próprio Deus, e em seguida lançaram ao mar a carga do navio, com o propósito de deixar a embarcação mais leve. Jonas, no entanto, havia se refugiado no porão do navio,
e tendo-se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e indagou: como consegue ficar dormindo numa hora dessa? Levanta-te agora mesmo e começa a clamar também ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não venhamos todos nós a perecer. Então os marinheiros chegaram a uma conclusão entre si: vinde e lançamos sortes, para saber quem é o responsável por essa desgraça, que se abateu sobre nós. E de fato jogaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. E imediatamente lhe perguntaram: declara-nos, pois neste momento por culpa de quem nos sobreveio essa tragédia? Quem és tu e qual a tua ocupação? De onde vens e qual a tua terra? A que povo pertences tu? E Jonas passou a responder-lhe: eu sou hebreu, e temo a Yahvé Elohim, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então aqueles homens ficaram horrorizados e lhe repreenderam: que é isto que fizestes? Porquanto os homens sabiam que ele fugia do Senhor, pois ele já lhes haviam contado tudo. Considerando que o mar estava cada vez mais revolto, os marinheiros lhe inquiriram: o que devemos fazer contigo a fim de acalmar este mar? Diante do que Jonas lhes aconselhou: pegai-me e lançai-me ao mar, e ele haverá de se aquietar, pois sei que esta violenta tempestade caiu sobre vós por minha causa. Contudo, os homens ainda esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, todavia sem sucesso, e o mar ficava cada vez mais tenebroso. Por isso suplicaram a Yahvé nesses termos: ó Senhor, eis que nós te rogamos, ó Yahvé, não deixe morrer por conta da vida deste homem, que não nos culpe pelo sangue inocente, porque tu, ó Yahvé, fizestes como te aprove fazer. Então agarraram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. Amém. Até aí, para a gente só entender um pouco. Olha só que tempestade. Por que estava acontecendo essa tempestade? Para a gente encerrar a ministração desse tema tempestades, vivendo a tempestade. Algumas tempestades em nossas vidas, elas também vão vir por culpa nossa, por consequência dos nossos atos. Essa tempestade em específico, Deus deu uma ordem a Jonas: vai até a cidade de Nínive, prega para eles, porque aquele povo é um povo mau, um povo de coração endurecido, um povo que está fazendo um monte de coisas ruins, e eu quero que você vá para lá e pregue para eles. Esses homens fizeram isso? Não. Jonas fez isso? Não. Jonas desobedeceu à vontade de Deus. Jonas se negou a fazer aquilo que Deus tinha determinado para ele fazer, e fugiu da presença de Deus. Mas o primeiro fator que eu quero ministrar, para a gente encerrar aqui, é só dois. Muitas vezes as tempestades vêm na nossa vida por desobediência nossa. Deus nos dá direção. Você vem no culto, você ouve a palavra, você fala com o líder, ele dá a direção, você busca muitas vezes entendimento, o próprio Espírito Santo fala no teu coração, mas você não obedece. E muitas vezes a desobediência faz com que nós fazemos o quê? Fugimos da face do Senhor. Porque o que foi dito para nós fazermos, já foi dito. Agora cabe a nós de escolher, fazer ou não. Já foi dada a direção. Quantas vezes nós recebemos direção de Deus e nós ficamos procrastinando? O que é procrastinar? Deixar para amanhã. Não vou resolver agora não, deixa, amanhã eu faço. Amanhã eu faço. Amanhã eu resolvo. Amanhã eu dou um jeito. Amanhã eu conserto isso. Amanhã eu peço perdão. Amanhã eu me arrependo. Amanhã, e sempre o amanhã, e sempre o amanhã. E quanto mais o tempo vai passando, como a gente sabe que está deixando para amanhã, a tendência é o quê? Fugir da presença de Deus. Porque a desobediência faz com que nós geramos o quê? Vergonha. O que aconteceu lá no Éden?
Adão e Eva desobedeceram a Deus. Quando eles obedeceram a Deus, a primeira coisa que eles sentiram foi o quê? Vergonha. Descobriram que estavam nus e tiveram vergonha e se esconderam de Deus. Quando você recebe uma direção de Deus para fazer algo, faça. Não desobedeça a Deus, faça. O quanto antes, faça. Porque senão a desobediência vai gerar vergonha, a vergonha vai fazer com que você se esconda de Deus. E quando você se esconde de Deus, amado, agora é sério, vai vir tempestades na tua vida, que podem te afundar, que podem destruir você, que podem destruir a sua família, que podem destruir o teu casamento, pode destruir a tua vida financeira, pode destruir a tua saúde, por causa de desobediência. Desobediência, quando a gente se afasta da presença de Deus, é sinal que nós estamos desobedientes em alguma coisa. E foi isso que aconteceu com Jonas. Jonas, ele foi determinado para ele vá até uma cidade e pregue. Era só para ele ir pregar, mas ele mesmo não gostava da cidade de Nínive. Ficou claro, eu não vou pregar para aquele povo, não. Povo rebelde, quero mais desse que ele se lasque mesmo. Porque a promessa que Deus falou, que ia acabar com a cidade se eles não se convertessem. E Jonas falou, já que Deus disse que vai acabar com a cidade, então que acabe, eu não vou. Não gosto daquele povo mesmo, né, Carol? Eu não gosto daquele povo mesmo, deixa que eles se virem. Desobedeceu, muitas vezes Deus vai pedir para você fazer coisas que você não gosta. Vai pedir para você ter atitudes que não te agradam. Quem disse que Deus só quer coisas que agradam a você? Qual é o compromisso que Deus tem de te agradar? Nenhum. Mas Ele vai pedir coisas que dói, às vezes dói também. Algumas renúncias que têm que ser feitas, sim. Alguns consertos que é preciso ser feito, principalmente dentro de casa, vai. Com a família, vai. Com um familiar, vai. Isso dói. Isso é cômodo? Não, é incômodo. Mas Ele vai pedir. E se a gente muitas vezes desobedece, a tempestade vem. É inevitável, a consequência vem. Tudo nessa vida, a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Tudo coopera. E também tudo vai cooperar também para aqueles que desobedecem a Deus. Cooperar para o seu fim. Cooperar para a sua ruína. Só que muitas vezes Deus vai permitir que venha essa tempestade, porque tudo acontece com a permissão dEle. Essa tempestade que muitas vezes vem na nossa vida por causa de desobediência, ela vem porque Deus permitiu, porque Ele quer nos colocar na rota de novo. A palavra de Deus diz que Jonas estava escondido, mas descobriram, amado, nada fica em oculto nessa terra, nada. Deus traz à tona tudo. O quanto antes tu consertar, melhor é, porque senão você vai passar a vergonha de ser descoberto. Misericórdia. Jonas estava escondidinho, estava até dormindo profundamente. Deixa esse vento aí, eu vou dormir. Estava lá quietinho, acho que ninguém vai me encontrar aqui. O capitão do navio encontrou. Há um fator desse capitão. Uma vez eu vi uma ministração sobre o capitão. Achei legal. Cuidado quem tu coloca na tua embarcação, ela pode te levar à ruína. Cuidado quem te coloca na tua vida. Esse capitão não tinha nada a ver com a história, mas ele colocou uma pessoa que estava fugindo de Deus no caminho dele. Quase que ele morre também. Cuidado quem tu coloca na tua vida. Mas voltando para Jonas, escondidinho, foi descoberto. Acharam Jonas. E daí levaram lá em cima, só que Jonas quietinho, até então ele lá, relutando, não vou falar que é eu. Só descobriu que eu estava dormindo, mas não vou falar que é eu, vou ficar quietinho. Sabe o que eles fizeram? Olha que coisa interessante. Sabe como que eles tiraram a sorte? Aqui falaram que tiraram a sorte. Osmar, eu fui pesquisar como esse povo tirava a sorte na época, é muito bobo. Eles pegaram o palitinho, aquele negócio do palitinho, gente. Sabia que esse negócio do palitinho existe, há muito tempo? Eles pegaram um palitinho menor, um só menor, e os outros todo o mesmo tamanho. Deram na mão de todo mundo. Tiraram a sorte para achar Jonas, rapaz. Na mão de quem que cai o palitinho menor? Na mão de Jonas, amados, quando o negócio não pode ser escondido, não deixa escondido. Vai ser revelado. Não sei quantos marinheiros, compadre, que tinha naquele barco. Mas o abençoado Jonas foi ele que pegou o palitinho menor. Falou, então você é o responsável. E aí não tinha como ele negar mais. Primeiro, estava escondido, foi descoberto.
Estava mentindo, foi descoberto mais uma vez. Falou, quer saber, agora tem que falar. Olha, eu estou aqui, eu sou hebreu, é assim, 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 o negócio aconteceu, sou eu mesmo, eu sou o culpado mesmo, acabou, é eu. Sou eu o culpado, pode me dar. Ele mesmo aconselhou, isso que eu acho engraçado. Ele mesmo deu conselho. Ei, vai lá, me joga no mar. Pode me jogar no mar, porque você jogar no mar vai acalmar o negócio. Já entendi que o problema sou eu. Segundo fator, reconheça. Reconheça. Primeiro fator, não se esconda. Segundo fator, reconheça. Reconheça o teu erro. Reconheça que você falhou. Ah, mas eu não gosto de ser humilhado, amados. O que é humilhação? Perto do que Jesus passou, sem dever nada. O que é a humilhação? Perto da cruz, não é nada. Reconheça que tu errou. Fala, não, estou aqui, fui eu. Fui eu. Fui eu que entrei nesse barco e não deveria estar aqui. E o conselho que eu dou para vocês, lança eu fora, senão vocês vão morrer. Verdade, ele teve que fazer algo difícil, reconhecer que a morte daqueles homens ia ser causada pela vida dele. Então ele escolheu que os homens vivessem. Mas os homens relutavam. A palavra de Deus diz que os próprios homens começaram a clamar a Deus daí, porque cada um servia um Deus. Só que nesse momento eles já se converteram ao Deus de Jonas já. Falaram, não, vamos se converter ao Deus desse homem, porque é por causa dele que nós estamos acontecendo tudo isso aqui, então vamos clamar ao Deus dele. E eles ficaram com dó de Jonas. Olha só, os homens eram mais convertidos que Jonas, Júlio. Porque eles começaram a clamar a Deus, não, Deus, assim, mas não quer jogar esse abençoado fora. Mas se não tem jeito, então não nos culpe de fazer isso também. Pegaram Jonas, imagina os marinheiros, né? Um segurando as pernas, um segurando as mãos, e ele balançando. E foi, jogou. O que aconteceu? A hora que o problema saiu, o mar se acalmou. Mas a vida de Jonas, eu preciso encerrar, amados, que já estourou o horário. O que aconteceu com a vida de Jonas? Ele morreu? A palavra de Deus diz o quê? A história que nós aprendemos desde criança, que falaram que era uma baleia, na Bíblia não está baleia, é um peixe grande, porque naquela região não tinha baleia, pelo menos é o que a gente aprende com a história, viu? O Jaime já saiu, viu, Jaime? Era um peixe grande. A palavra de Deus diz o quê? Que quando Jonas caiu na água, veio um peixe grande e abocanhou ele, levou ele para o mais profundo mar. E quando ele estava no mais profundo do mar, que ele achou que não tinha mais jeito mesmo, que pronto, acabou para mim, desobedeci, agora já era. Aí ele fala, a palavra de Deus fala que ele começou a orar a Deus. Ele se lembrou da oração. Mas às vezes a gente vai passar por tempestades causadas por nós, sim, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pela nossa obediência. Mas mesmo assim, nós temos um canal. Nós temos um canal direto com Deus. Jonas sabia que ele tinha pecado, ele tinha errado, mas ele tinha um canal com Deus ainda aberto. E ele no ventre do peixe, dentro da barriga do peixe, ele começou a clamar, Senhor, o Senhor me trouxesses até aqui, e eu me arrependo pela escolha que eu fiz. E a palavra de Deus diz que Deus teve misericórdia dele. O peixe foi até a praia, de que cidade? Nínive. E vomitou Jonas para fora. E a palavra de Deus diz que Jonas aí ele entendeu, aí Deus vai até Jonas pela segunda vez. Ei, a primeira, tu foi para o navio quase afundou, foi para a barriga do peixe, foi para o fundo do mar, mas agora eu estou aqui, pela minha misericórdia, eu estou aqui de novo te dando uma ordem, vai até Nínive e prega para aquele povo. A palavra de Deus diz que a pregação de Jonas foi tão tremenda, que ainda Deus diz assim, que ele ia colocar as palavras na boca de Jonas. A pregação de Jonas foi tão tremenda, que a cidade inteirinha se converteu e não precisou matar ninguém. Olha só o que a nossa desobediência faz. Muitas vezes por eu e você desobedecer a palavra de Deus, nós ocasionamos que muitas pessoas deixam de ser alcançadas pelo poder de Deus. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Eu não sei qual tempestade você tem vivido na sua vida. A tempestade que está te estimulando, a tempestade que está te dando uma oportunidade, ou se a tempestade é por causa de uma correção que você precisa corrigir. Nessa oportunidade, Deus corrigiu a rota de Jonas, ele saiu da rota, ele saiu da vontade. Quem sabe você tem que voltar para a vontade de Deus. Eu não sei. Eu sei o que Deus ministrou no meu coração.
E porque algumas tempestades ainda acontecem na minha vida, e algumas eu estou entendendo que Deus quer um posicionamento meu. Deus está me oportunizando em algumas, a viver o sobrenatural, e eu creio que vai acontecer. Mas também tem tempestades aqui que é de correção. Algumas situações que ainda precisam ser corrigidas. Então feche seus olhos. Nós vamos clamar a Deus, e você vai buscar a presença do Senhor. Senhor, me mostra, Senhor, o que eu tenho que aprender com essa tempestade? Se porventura você não está passando por tempestade, Senhor, se vir alguma tempestade na minha vida, me dá claro entendimento, o porquê ela está sendo mandada. O que o Senhor quer tratar em mim, o que o Senhor quer ministrar no meu coração. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, hoje eu tinha feito todo um plano de culto, de pregação, mas o Senhor levou o Senhor para uma direção a qual, uma das partes eu não vou fazer. Quer chamar o teu povo aqui à frente, porque eu creio que o Senhor está ministrando dentro do coração agora. Eu ia chamar pessoas para se colocar aqui à frente, mas não, Senhor. Eu entendo que o Senhor quer, Senhor, ministrar agora, e aonde ela está. No momento que ela está vivendo, eu não sei se está passando por tempestades, ou a tempestade está cessando, ou o Senhor ainda ela não veio. Mas eu sei, Senhor, que o Senhor tem um propósito em todas as coisas, e isso é claro. Por isso nos abra, Senhor, o entendimento como igreja. Nos abra o entendimento, Senhor, qual é o propósito? Qual é o propósito a ser alcançado na minha vida? Se eu preciso entender, Senhor, que é, Senhor, um estímulo que o Senhor está me dando, Pai, que a minha fé seja aumentada, que a minha coragem seja aumentada, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que eu não venha, Senhor, duvidar, mas eu venha crer, Pai, em nome de Jesus Cristo, é uma oportunidade que o Senhor está me dando, Senhor, de viver o sobrenatural, que assim seja, Pai, em nome de Jesus Cristo, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Eu quero viver o sobrenatural, como eu também quero, Senhor, que a Tua igreja, os Teus filhos, nós que estamos aqui, Senhor, viva o sobrenatural, Pai, em nome de Jesus Cristo. E se é uma correção, Senhor, nos corrija, Pai, mas nos coloca de novo na rota, nos coloca de novo no propósito, Senhor, em nome de Jesus, que nós não venhamos, Senhor, se afastar da Tua presença, se esconder da Tua presença, mas que nós venhamos, Senhor, se voltar a Ti, e clamar o Teu nome, como todos fizeram aqui. Os primeiros te acordaram, Senhor, o segundo pediu para ir ao Teu encontro, Senhor, e o terceiro, o Senhor clamou, na angústia, no sofrimento, mas o Senhor foi com ele, e trouxe de volta, Senhor, ao Teu caminho. Que assim seja sobre nossas vidas, Pai, que assim seja sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Assim eu creio e determino, em nome de Jesus. E aquele que crê diz amém. Nós já estamos encerrando, passando o pastor Carlos. O pastor pode vir. Olha para o teu irmão e fala assim para ele: as tempestades têm um propósito. Busque entender qual é o seu. Eu já entendi qual é o meu. Amém? Para o Senhor bem forte, glorifica o nome do Senhor.